Havia um vale onde pessoas diferentes aprenderam a conviver, não porque pensavam igual, mas porque ainda tentavam se respeitar. Alguns eram leves, outros prudentes, alguns juntavam tudo, outros repartiam até o que faltava. Todos carregavam no rosto aquilo que eram por dentro. E sem perceber, buscavam a mesma coisa: permanecer inteiros. No fundo do vale morava um homem simples. Não era conhecido por conquistas, mas por aquilo que deixava nas pessoas depois que elas iam embora. Ele não dava longos conselhos, dava apenas o necessário. Uma jovem lhe disse: "Eu não sei mais quem eu sou." E ele respondeu: "Então não desista até se reconhecer de novo." Um homem mais velho: "Perdi um amigo por orgulho." Orgulho não enterra ninguém, mas afasta todos. Uma mulher em lágrimas: "Tudo em mim dói." Dor não é o fim, é passagem. E as pessoas iam embora sem soluções prontas, mas com coragem para continuar. No castelo distante vivia outro homem. Ele não perdia as pessoas por acaso, perdia por não ter paciência. Humilhava quando discordava, ironizava quando era contrariado, diminuía quando se sentia ameaçado. Perdeu amigos, depois colegas, depois a própria esposa. Ela partiu em silêncio. Levou apenas a certeza de que ali não havia mais espaço para o amor. Ele ficou, não mudou, apenas endureceu. E com os anos passou a culpar o mundo pela própria solidão. Um dia ele decidiu agir. Espalhou algo simples e destrutivo. Disse que o homem do fundo do vale ajudava as pessoas por interesse, que a sua bondade tinha outros interesses escondidos, que suas palavras eram disfarces,
Não houve provas. Não trouxe fatos. Eram apenas palavras. Porque a mentira não precisa de provas. A verdade, sim, quase sempre precisa. E no coração humano, a dúvida chega antes da justiça. Alguns começaram a evitar o homem simples. Outros passaram a observá-lo como se fosse um estranho. Poucos perguntaram. Quase ninguém confirmou. A maioria apenas repetiu. Velhos amigos silenciaram. Novos se afastaram. Não foi uma grave acusação. Foram muitas pequenas suspeitas. E pequenas suspeitas, quando se acumulam, condenam. Até que veio a maior delas. O homem simples foi acusado publicamente de algo que nunca fez. Não houve investigação. Não houve escuta. Houve apenas conclusão. E ele: eu nunca fiz isso. Mas quem já foi julgado pela dúvida, raramente é absolvido pela verdade. E não foi a acusação que o derrubou. Foi perceber que ser correto não o protegeu. Foi ali que ele caiu. Não por culpa, mas por ser abandonado. Quando tudo se acalmou, o vale percebeu a ausência. Ele não se move. Será que acabou? Ele está morto? Talvez tenha sido exagero se importar tanto. E então entenderam. Não era só um homem que estava ali. Era tudo que aquele homem representava. Foi quando um estranho apareceu. Tinha nos olhos a paciência de quem já perdeu e nas mãos a calma de quem já esperou. Ajoelhou-se ao lado dele. Vamos,
ainda não é o fim. O homem respirou, abriu os olhos. Quem é você? O estranho respondeu: sou aquele que passa por todos e ensina a quase todos. Eles começaram a caminhar juntos. Não foi uma união de corpos, nem de promessas. Foi a união de um coração ferido com o tempo que transforma, onde um ainda doía, o outro ensinava a esperar, onde um ainda acreditava, o outro ensinava a compreender. A mentira não precisa de provas. A verdade, sim, quase sempre precisa. E quase nunca é a verdade que machuca primeiro. É a dúvida. Dessa convivência nasceram 3 forças invisíveis: a capacidade de aprender com a dor, a coragem de perdoar sem esquecer e a sabedoria de compreender sem endurecer. Essas forças não foram morar em casas, moram em nós. Quando tudo parece chegar ao fim, quase nunca é o fim. É apenas um momento em que o tempo começa a trabalhar. Porque tudo passa. A dor passa. O medo passa. A injustiça passa. Mas aquilo que nos torna humanos se transforma. E talvez seja isso a vida. Aprender a atravessar o que dói, sem deixar de sentir.